16 de dezembro de 2015, quarta-feira à tarde na zona sudeste de Portland. Kyle Polk está parado na frente de uma loja de conveniência Pledge Pantry, no cruzamento da 112 com a Division. 21 anos nas costas. O sonho do Kyle é virar professor de história. O garoto tinha acabado de sair do ensino médio. Uma vida inteira pela frente. Ele só está esperando um parceiro. De boa ali. Nada demais, só mais um dia comum. Ele nem imagina que uma SUV branca está encostando logo atrás. No volante está o Ronald Clayton Rhodes, vulgo Big Fly. Do lado dele, Javier Hernandez, 19 anos, integrante da gangue Hoover há exatos 7 dias. Rhodes passa o ferro para a mão dele. A ordem é seca. Atira Hernandez, desce do carro. 5 disparos de 9 milímetros, um atrás do outro. Kyle Polk leva um balaço no peito e apaga antes do socorro chegar. Enquanto fogem, Hernandez solta que sente que eles estão ganhando o jogo. 7 dias na facção, um homicídio na conta. É assim num estalar de dedos que a coisa acontece. As câmeras de segurança gravam tudo. Cápsulas espalhadas no asfalto. Uma testemunha assiste paralisada, sem reação. Nessa hora, Rhodes e Hernandez não se ligam que acabaram de criar algo muito pior que uma acusação de assassinato. Provas, evidência federal, o tipo de coisa que monta casos de crime organizado e derruba quadrilhas inteiras. Rhodes achava que estava protegendo o bonde, ensinando um soldado novo, mantendo o respeito e mostrando serviço. Na real, ele estava construindo a própria cela. Essa é a história do tal Big Fly, o executor que destruiu os próprios irmãos. O mentor que fabricou monstros. O líder cuja violência virou a prova que demoliu tudo que ele tentou erguer. 7 anos depois, os pais do Kyle passariam 7 semanas num tribunal federal vendo a justiça finalmente alcançar o assassino do filho. As ruas não têm memória para quem faz o serviço sujo. Elas só esperam pelo próximo. Portland não é Los Angeles nem Chicago. Mas no início dos anos 80, a Hoover Criminal Gang viu algo aqui. Oportunidade. Um mercado de drogas inexplorado a 1.200 milhas ao norte do berço deles em South Central Los Angeles. Eles se autodenominavam Hoovers, nome de uma rua que surgiu no final dos anos 60, quando Crips e Bloods dividiam Los Angeles. Mas os Hoovers eram outra fita. Eles não fecharam com nenhum dos dois lados. Viraram inimigos de todo mundo. Everybody Killers. Era assim que se chamavam, IK para encurtar. E significava exatamente isso. Facções dos Bloods inimigos. Facções dos Crips inimigos. Os Hoovers contra o mundo todo. Quando chegaram em Portland no início dos anos 80, trouxeram essa filosofia na bagagem. A estrutura era simples e hierárquica, mas solta. Idade e violência definiam sua patente. Quanto mais serviço você mostrava, mais subia, e serviço significava uma coisa só: violência. Tiroteio, surras, assaltos, terror. Para manter sua posição, tinha que se provar o tempo todo. Para aumentar seu status, você tinha que ter disposição para fazer o que os outros não tinham coragem. Esse é o mundo onde Ronald Clayton Rhodes nasceu. Jogaram ele de um orfanato para o outro quando criança até ser adotado. Mas o estrago já estava feito. A instabilidade, a falta de uma estrutura familiar de verdade. O sistema que devia proteger as crianças já tinha falhado com ele. Em 2005, Rhodes encontrou o que tanto jovem abandonado encontra. Uma gangue que oferecia a família que ele nunca teve. Ele entrou para os Hoovers, ganhou o vulgo na rua rapidinho Big Fly. Ele se destacou na lealdade e na brutalidade. Mas saca só a matemática da vida do crime que ninguém te conta. Rhodes passou 10 dos seus 11 anos com os Hoovers na cadeia. 10 de 11, mano. E nesses breves momentos de liberdade, um assassinato, uma tentativa, um roubo à residência tráfico. Era essa a cara da liberdade pro Big Fly. Mas o Rhodes não era só mais um soldado raso. Ele montou um esquema dentro da organização. A família Fly, uma subfacção. Ele escolhia os nomes para os recrutas: Stone Fly, outras variações de Fly. Moleques novos que admiravam ele. Pequenos Flys que fariam qualquer atrocidade para provar que mereciam o nome. Rhodes era mentor líder, um gangster original sendo forjado. O modelo de negócios era eficiente. Rhodes e os parceiros giravam droga todo dia. $3.500 num dia normal rachado no meio. 1.750 para cada dinheiro vivo limpo de imposto.
Isso dá mais de 600 mil por ano se tu não tirar folga. 600 contos compravam droga, armas e influência. Mas não comprava o que o Rhodes queria de verdade. Medo, respeito. Status. Essas paradas você tinha que conquistar com sangue. A gangue tinha um código, regras impostas na base da violência. Mostrar serviço. Isso significava cometer crimes que levantassem a moral da facção. Tiroteios, assaltos, qualquer coisa que espalhasse o pânico. E o Rhodes passava uma visão específica para os recrutas dele. Seja sempre o agressor. Nunca fique na defensiva. Pensa nisso. Nada de defesa, sempre no ataque, sempre tomando a iniciativa. Isso não é instinto de conservação. É comportamento de predador disfarçado de estratégia de sobrevivência. Outro membro mandou o papo reto no tribunal sobre o código. Se tá com a peça, tem que usar. A regra para os Hoovers era iniciar o tiroteio contra rivais correndo perigo real ou não. A violência não era só reação. Era ataque puro, constante e friamente calculado. A meta, como um deles disse na lata, era ficar no topo os mais violentos, os mais brabos, o terror da área. Outro falou diferente, mas a fita era a mesma: botar medo e impor respeito geral na marra. Eles ostentavam isso nas redes Instagram, Facebook, postando fotos e vídeos feitos só para provocar os alemães. Num post, a mensagem era clara: nós que manda na cidade toda tá ligado. Esse foi o mundo que Big Fly ajudou a levantar. Uma firma criminosa onde a violência não era o último recurso, era o modelo de negócio. Onde ensinar significava treinar moleque para matar. Onde família era morrer ou matar por gente que tu conheceu semana passada. E o Rhodes era mestre nisso, sinistro de verdade. Ele forjava soldados leais até o fim, jovens que faziam qualquer corre por ele, porque ele dava o que o mundo negou: identidade. Propósito, uma família. Em 2015, Big Fly virou exatamente o que a facção precisava. Um disciplina professor, um líder que sacou que no mundo onde geral mata para sobreviver, o medo deles tem que ser maior que o teu. Mas quem cobra caro vira alvo fácil na rua. Soldado leal vira testemunha-chave. Violência registrada vira prova para o juiz te condenar. Rhodes montou o caso federal perfeito contra si mesmo. Só não sabia que ele era o réu. Dia 12 de dezembro de 2015. 4 dias antes da morte do Kyle Polk, um fundador dos Hoover de Portland, leva tiro no centro. A facção acha que sabe quem foi. Rhodes e o bonde saem para caça. O que rola depois entrega tudo de bandeja para o FBI investigar. 12 de dezembro de 2015, centro de Portland. Leonard Ray Brightman Jr., um dos fundadores dos Hoover, toma chumbo. Eles botam na conta dos rivais da Rolling 60 Crips. Na lei do crime, isso exige troco. Sangue por sangue. Desrespeito não passa batido. Se passar, tu fica de fraco. E fraqueza nesse mundo é caixão. Rhodes e a quadrilha começam a caçada implacável. 4 dias depois, 16 de dezembro, quarta à tarde, Rhodes e Javier Hernandes colam no AP do fornecedor na zona sudeste. Rhodes manda Hernandes testar a pureza do pó. Só mais um dia normal no escritório do crime. Aí o telefone toca. Um parceiro Hoover tá na loja de conveniência na 112 com a Division, viu 2 caras lá fora. Podem ser rivais. O problema é que ele tá sem ferro. Precisa de apoio. Rhodes vê a chance perfeita. Hernandes está na gangue há exata 1 semana, 7 dias. Hora do novato mostrar serviço. Hora de fazer o corre. Hora de ganhar seu lugar na família Fly. Rhodes já tinha dado o vulgo Stone Flyon. Batizou o moleque na família. Agora era ver se ele merecia a camisa. Perto das 2:30 da tarde, Rhodes dirige um SUV branco alugado até lá. Hernandes vai de carona. Fora da loja, Kyle Polk e o amigo Javon estão esperando. Iam encontrar alguém, fumar um baseado. Só isso. 2 jovens matando tempo numa tarde de quarta. Kyle Polk tem 21, recém-saído da escola. O sonho dele é ser professor de história. A mãe diria depois que ele era luz. Iluminava qualquer lugar que entrava. Fazia todo mundo se sentir especial. Da senhora na igreja aos moleques na rua, ele tinha esse dom. Ele não vê o SUV branco encostando. Rhodes para atrás deles, passa a peça para o Hernandes. A ordem é seca, atira. Rhodes se inclina e manda a pergunta. Qual é a de vocês? Código da rua.
Qual facção tu fecha? Qual a tua bandeira? Nem Kyle, nem Javon fecham com nada. Não são Rolling Sixties, não são bandidos de nada, só dois garotos esperando um amigo na paz. Mas naquela hora tanto faz. Acha que é, então é. Suspeita vira sentença. 5 tiros de 9 milímetros rajada da mesma arma. Kyle Polk leva uma bala só no peito. Cai na porta da loja. Morto antes do socorro chegar. 21 anos. O sonho de ensinar história morre com ele no asfalto em frente à conveniência. Javon sobrevive e vê o amigo morrer sem poder fazer nada além de lembrar da cena. Sem poder fazer nada além de carregar essa imagem para a vida toda. Enquanto Rhodes arranca o carro, Hernandez fala. Diz que sente que tão na vantagem no placar. Uma semana de gangue e um homicídio na conta. Rápido assim. 7 anos depois. Hernandez sentaria no Tribunal Federal para depor sobre aquele momento fatídico. Ele fez um acordo, fugiu da perpétua e, explicando o porquê, citou a lição que o Rhodes ensinou. Sempre ataque primeiro. Nunca fique na defesa. As câmeras de segurança da loja gravaram a fita toda. 2 vídeos distintos, o SUV branco, os disparos à fuga. Cada segundo foi registrado, cada instante seria exibido para o júri mais tarde. Os pais de Kyle, Ruben e Catherine bateriam ponto na primeira fila do tribunal por 7 semanas seguidas, assistindo às provas, ouvindo os relatos, vendo a morte do filho descrita em termos jurídicos frios. Mas o assassinato de Kyle não foi o fundo do poço. 22 de maio de 2017, 4h30 da manhã. Em Gresham, a grande Portland dorme. 3 membros da gangue Hoover, Rashad Banks, Christopher Jordan, Nakien Brown estão bem acordados. Estão caçando. O alvo, Ervan Ronell Herring Jr., rival, que mora num complexo na Avenida 183 Nordeste. Eles não batem. Não se anunciam. Forçam a entrada e já começam a disparar. No quarto, a namorada de Herring, Sherry Thompson, está deitada com o filho de 9 anos, Lamar, e uma menina de 2. Estão dormindo? Sem chance alguma. Os atiradores abrem fogo direto para dentro do quarto. Várias armas calibres diversos, munição 9mm e .40. Cápsulas seriam encontradas espalhadas pelo local depois. Quando o tiroteio cessa, Sherry Thompson levou 3 tiros. O filho Lamar, de 9 anos, foi atingido múltiplas vezes. A criança de 2 anos escapa ilesa por sorte. E o alvo, Ervan Herring, sai completamente sem arranhões. No julgamento, a promotoria foi direta ao ponto. Não foram apenas feridos. Não foram machucados. Foram baleados e mutilados. Outro promotor descreveu o fato de forma simples. Era uma caçada. Sherry e Lamar sobreviveram, mas sobreviver não é se recuperar. As cicatrizes físicas são eternas. O trauma psicológico, pior ainda. Um menino de 9 anos que sobrevive a 9 tiros. Não volta ao normal fácil. Nem a mãe dele. Rhodes não era um dos atiradores naquela manhã, mas essa era a organização que ele ajudou a criar. Eram os soldados que ele treinou. Essa era a cultura de violência que ele perpetuou. Era isso que Matadores de Todos significava na prática. Crianças baleadas na cama, mães mutiladas, famílias destruídas e nada parava. A violência já durava 30 anos. O parceiro de banco dos réus, Lorenzo Laron Jones, tinha sua própria contagem de corpos. Jones era mais velho, 50 anos na sentença. Um chefe autodeclarado que subiu cada degrau de novato a gangster até virar lenda original do crime. Depois de sair da prisão em 2016, Jones dizia a todos que era o rei de Portland, que estava focado em restabelecer sua moral nas ruas. 19 de julho de 1998, Jones assassinou Ascencio Genshi Garcia nos apartamentos El Moro. A morte veio após uma briga entre latinos e negros. Disputa por ponto de droga, 17 de setembro de 2017. Jones matou Wilbert Butler no sudeste de Portland. O irmão gêmeo de Butler tinha sido morto 9 anos antes. Aquele crime de 2008 selou uma aliança entre os Hoovers e outra gangue. 9 anos depois, Jones matou o gêmeo que restou. 8 tiroteios, 2 homicídios, 6 tentativas de assassinato. Armas roubadas, cocaína, heroína, distribuição de metanfetamina, 30 anos de violência. Juntos, Rhodes e Jones somavam 60 anos de terror. O julgamento cobriria 3 mortes, 12 tentativas de homicídio, 6 roubos armados, assaltos,
onde funcionários levaram coronhadas, onde um atendente foi jogado no chão na frente da filha pequena durante um assalto. Não era violência ao acaso. Era sistemático calculado um modelo de negócios erguido no medo e mantido com sangue. E cada crime, cada disparo, cada morte estava sendo documentada, fotografada, gravada, testemunhada. O FBI estava construindo o caso tijolo por tijolo, crime por crime, testemunha por testemunha. Um caso para encerrar tudo. Enquanto Rhodes ensinava Hernandez a ser o agressor, o FBI estava vigiando. Investigação de anos. Agentes federais, polícia de Portland, xerife do condado de Multnomah, segurança interna. Não estavam apenas resolvendo homicídios. Estavam mapeando uma empresa criminal. RICO, a Lei de Combate ao Crime Organizado. A opção nuclear da Promotoria Federal. Você não precisa provar que o sujeito puxou o gatilho. Só precisa provar que ele fazia parte da organização que puxou. A estrutura dos Hoover facilitou isso. Hierarquia baseada em idade e violência. Coleta de taxas de traficantes, cobrança feita na base da surra e da morte. Era crime organizado disfarçado de gangue de rua. O FBI cultivou testemunhas. Alguns abriram o bico após serem presos por crimes menores. Outros foram motivados pelo medo. Medo de Rhodes, medo de retaliação, medo de passar o resto da vida na cadeia. Alguns eram colegas de cela que ouviram Rhodes e Jones se gabarem do serviço sujo. Empty. O governo federal bancou a realocação de 3 informantes e suas famílias com milhares de dólares. Botaram eles num lugar seguro para depor sem medo de vingança. Escutas autorizadas, tudo na lei, cada detalhe nos conformes. Agentes vigiaram Rhodes como cientistas, analisando uma fera, anotaram rotinas, mapearam contatos e rastrearam a grana. 7 de novembro de 2019, o grande júri federal devolve uma acusação pesada com 13 denúncias. Ronald Clayton Rhodes, 34 anos. Lorenzo Laron Jones, 46. Javier Fernando Hernandez, 23. Crimes: conspiração para extorsão. Homicídio para fortalecer a organização criminosa. Porte e uso de arma em crime violento resultando em morte por disparo. Pena morte ou prisão perpétua federal obrigatória. Setembro de 2022, Tribunal Federal no centro de Portland. Primeiro júri de extorsão contra gangues de rua no Oregon. 7 semanas. Foi o tempo que durou. E sentados na primeira fila todo santo dia, Ruben e Catherine Polk, pais do Kyle, vendo a justiça andar no ritmo lento da burocracia. O argumento da promotoria foi direto ao ponto. A promotora Leah Bolstad pintou Rhodes e Jones como assassinos cruéis e traficantes ostentadores, focados em fazer da Hoovers a gangue mais bruta de Portland. A defesa rebateu com uma história bem diferente. Bert Dupree, advogado do Rhodes, alegou que os Hoovers eram só jovens negros de lares desfeitos buscando apoio e camaradagem que andavam armados por proteção, e que os crimes eram rixas pessoais, nada a ver com a gangue. Muitos jovens negros se dizem membros de gangue, mas só participar não prova que entraram numa conspiração criminosa. A defesa ressaltou que Rhodes rodou por orfanatos antes de ser adotado. Falhas sistêmicas. Uma criança traída pelo sistema que devia protegê-lo. Mas aí, as provas chegaram. 120 testemunhas, 250 itens, fotos do Instagram e Facebook, vídeos de vigilância balística, DNA, 3 mortes, 12 tentativas, 6 assaltos, 30 anos de violência registrada. Javier Hernandez depôs hoje, com 26 anos, detalhou o assassinato do Polk e como Rhodes passou a arma para ele. Como puxou o gatilho sentindo que estavam ganhando pontos no placar. Depre Sims testemunhou, 33 anos, vulgo Big Freak, entrou nos Hoovers aos 14. Explicou o código da gangue, a violência exigida, a hierarquia. A defesa atacou as testemunhas. Disse que o FBI esqueceu conversas iniciais, que o governo pagou milhares para realocar quem abriu o bico, que alguns depoimentos tinham mentiras descaradas, que as versões mudaram com o tempo. Mas as provas eram esmagadoras. 19 de outubro de 2022. O veredito: culpado, conspiração criminosa, homicídio em prol da organização, uso e porte de arma de fogo durante crime violento. Rhodes condenado por participar da morte de Kyle Polk. Jones condenado por matar Wilbert Butler. Várias tentativas de homicídio, porte ilegal e tráfico de drogas.
O promotor falou com a imprensa, chamou de marco importante contra a violência armada, disse que mandou um recado claro sobre caçar criminosos violentos. Mas na primeira fila, Ruben e Catherine Polk sabiam a verdade. Nenhum veredito traz um filho de volta. Nenhuma pena restaura uma vida. Justiça não cura, só fecha a ferida. 26 de outubro de 2023. Tribunal Federal Centro de Portland. Lorenzo Laron Jones, DP diante do juiz Michael J. McShane. 50 anos autoproclamado rei de Portland, o manda-chuva gangster original. A sentença perpétua federal, mais 10 anos, mais 5 anos liberdade supervisionada. Não existe condicional no sistema federal. Perpétua significa para sempre. No dia seguinte, 27 de outubro, Rhodes leva a mesma. 38 anos. Já passou 10 dos 11 anos de gangue atrás das grades. Agora vai passar o resto da vida lá. O agente especial do FBI, Kieran Ramsey, mandou a real. Jones não era só um líder de uma gangue de rua violenta. Recrutava e aliciava moleques nas ruas de Portland para cometer violência. Chamam ele de manda-chuva, mas é um criminoso brutal que usou armas e drogas para tocar o terror na nossa comunidade. A procuradora Natalie White chamou os Hoovers de organização criminosa notória e violenta. Disse que a acusação foi um marco no combate à violência armada. O chefe de polícia Bob Day disse que a pena avisa que organizações envolvidas em crimes violentos vão pagar o preço. Mas aqui vai o que eles não contam nas coletivas de imprensa. A gangue Hoover não sumiu. Vários membros enfrentam acusações federais pendentes. Outros já foram condenados e sentenciados. A investigação continua. Novas lideranças assumem o topo. O território ainda tem dono. O sangue continua jorrando. O Rhodes está mofando numa cela do sistema federal em algum lugar. E a facção pela qual ele matou para proteger segue o baile sem a presença dele. Porque o crime organizado não acaba quando tiram os soldados de linha de frente. Eles só promovem outros. Pensa na fita que o Rhodes achava que estava fazendo. Quando ele passou a peça para o Hernandes e mandou apagar o Kyle Polk, ele jurava que estava ensinando, mantendo a responsa, mostrando serviço, sendo um soldado firmeza, um irmão leal. Ele estava seguindo o próprio código de conduta. Atacar primeiro, dominar sem vacilo. Mas o que ele fez na real foi criar uma testemunha federal, gerar imagem de câmera e produzir prova contra si mesmo. Construir um processo criminal gigantesco tijolo por tijolo. A violência que era para blindar a gangue virou a arma que acabou com a liberdade dele. O Kyle Polk sonhava em ser professor de história. 21 anos, a vida toda pela frente. Morreu na porta de uma conveniência esperando um chegado. O Lamar Thompson tinha 9 anos de idade quando levou 9 tiros na própria cama. A mãe dele, Sheree, tomou 3 disparos. Eles sobreviveram, mas carregam as marcas para sempre. No corpo, na mente permanente. O Wilbert Butler foi executado pelo Jones em 2017. O irmão gêmeo dele já tinha rodado 9 anos antes. 2 irmãos, ambos mortos, vítimas desse mesmo ciclo infinito de vingança. O julgamento abrangeu 12 tentativas de homicídio e 6 assaltos à mão armada. 30 anos de terror espalhados pelas quebradas mais pobres de Portland, famílias forçadas a viver no medo constante. Crianças desenvolvendo trauma de guerra antes de aprender a ler, mães com transtorno de ansiedade de tanto ficarem alerta. E agora mesmo em algum canto de Portland, tem um moleque fazendo a mesma conta que o Rhodes fez. Abrigo sem pai e mãe na luta, irmão mais velho envolvido. O crime oferece família, identidade, grana, respeito, proteção. A rua ensina a mesma lição de sempre. Violência traz status. Medo traz respeito. Bate primeiro, nunca reage. Esse garoto não sabe o nome do Rhodes, não sabe do Kyle Polk, não sabe sobre processo federal ou prisão perpétua obrigatória. Ele só sabe que o mundo não oferece nada para ele e a gangue oferece alguma coisa. Então ele vai entrar, vai mostrar serviço, vai ferir pessoas e daqui a 20 anos alguém vai fazer um documentário sobre ele também. Todo mundo sabe como a vida bandida termina. Cadeia, caixão ou irrelevância. O Rhodes sabia. O Hernandes sabia. O Sims sabia. Todos eles sabiam. Mas quando se nasce em certas comunidades, quando suas opções se estreitam a vários tipos de sofrimento, às vezes a dor que vem com o poder parece melhor do que a dor de ser invisível. O Rhodes escolheu ser temido em vez de esquecido.
Causar violência em vez de receber e funcionou. Por um tempo ele escalou a hierarquia. Ergueu a família Fly, formou soldados e impôs respeito. Mas o poder era emprestado passageiro. A rua não lembra dos executores, ela apenas aguarda o próximo da fila. A mãe do Kyle Polk disse que o filho era a luz que fazia as pessoas se sentirem especiais. O Rhodes gastou a vida tentando impor medo. Um é lembrado com amor. O outro vai morrer sozinho na federal, esquecido pela organização que ele deu tudo para defender. Os Hoovers estão em Portland há 40 anos. O julgamento cobriu 30 anos de crime, 120 testemunhas, 250 evidências. 7 semanas de tribunal perpétua para os líderes e a gangue continua operando. O Big Fly construiu um império na cabeça dele. O que ele levantou de verdade foi uma jaula. E é lá dentro que ele vai morrer. O ciclo continua intacto.